o sistema métrico decimal ia muito mais longe do que você imagina. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você sabe que dia é hoje? Bem, você pode estar vendo esse vídeo em outro dia, mas ele foi escrito e produzido em 28 de Prairial de 229, uma Octide, ou oitava feira da semana. Ou pelo menos esse seria o dia se todo o projeto de unidades decimais tivesse sido implementado conforme os decretos da Revolução Francesa. Você conhece essa história. Durante muitos séculos, nós humanos usávamos diferentes medidas para distância, peso, volume, temperatura e outros. E isso era um problema econômico, porque na hora de fazer comércio, você precisava conhecer as diversas unidades de medida, de peso, saber as conversões entre elas. Havia sempre o risco de alguém te passar a perna usando uma unidade pouco conhecida. Um pé em determinada região nem sempre era igual a um pé em outra região. Pior que isso, as relações entre unidades derivadas não eram claras. Um pé são 12 polegadas, uma jarda são 3 pés. Todas as contas acabam terrivelmente complicadas nesses sistemas, dificultando e encarecendo o comércio. Já havia, há muito tempo, na época da Revolução Francesa, teóricos que vislumbravam uma solução simples: estabelecer padrões de medidas universais, e que fossem múltiplos de 10 para facilitar as contas. Um metro foi definido como uma distância de não sei quantos mil avos da distância do Equador ao Polo. Era uma distância padrão em todo lugar. E as unidades derivadas eram sempre múltiplos de 10. Um metro tem 10 decímetros, tem 100 centímetros e tem 1000 milímetros. Um quilômetro tem 1000 metros. Muito mais simples de fazer conta. Mas enquanto eram só cientistas e teóricos elucubrando sobre isso, nada mudou na prática. Foram propostos diversos padrões de medidas decimais que nunca saíram do papel. Esse problema todo só foi resolvido com o uso da força pelo Estado durante a Revolução Francesa. Enquanto os revolucionários franceses não estavam fraternalmente guilhotinando uns aos outros, eles propuseram uma série de decretos estabelecendo padrões de medida com base decimal. Mais adiante, Napoleão Bonaparte, com o uso de muita violência, em sua conquista territorial de quase toda a Europa, espalhou esse sistema por um grande número de países. Isso gerou uma massa crítica de gente usando essas unidades que acabou levando o resto do mundo a adotar o padrão métrico decimal. Hoje em dia todos nós usamos o metro, a grama, o litro e outras unidades decimais no nosso dia a dia. Essa foi a parte que pegou do sistema decimal, unidades padrão de distância e massa. Mesmo os Estados Unidos, que hoje, no dia a dia, ainda usam unidades de polegadas, pés e jardas, em toda a sua área industrial e científica já usa unidades decimais. As unidades americanas são oficialmente definidas hoje em dia com base no sistema métrico decimal. O tamanho de uma polegada é definido oficialmente como 2,54 centímetros. Então, na prática, eles já usam o sistema decimal no mundo todo. Mas, como explicamos, essa foi a parte que pegou dos decretos de unidades decimais na Revolução Francesa. Teve toda uma outra parte que simplesmente não pegou: as unidades de tempo decimal. 1 ano e meio após o primeiro decreto com a implementação das unidades decimais, foi lançado um segundo decreto no dia 5 de outubro de 1793, com a padronização do calendário e do tempo decimal. Isso incluiu a reforma do calendário e das horas do dia, sempre com a ideia de fazer uma visão mais científica, eliminando-se a religião e influências de impérios passados. No calendário, imaginava-se que seria muito complicado fugir de 12 meses, visto que o número de dias no ano, 365, não deixa muitas opções. Então eles dividiram o ano em 12 meses de 30 dias. Todos os meses tinham 30 dias. O ano começaria no equinócio de outono, lá no hemisfério norte, que dá geralmente no dia 22 ou 23 de setembro. Cada estação do ano teria 3 meses de 30 dias. O outono, portanto, teria os meses de vendemiário, brumário e frimário, que iriam até os dias 20 ou 21 de dezembro. Lógico, não preciso explicar que isso é o outono no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, com as estações trocadas, os nomes dos meses ligados à estação ficariam meio estranhos. Mas vamos continuar. Então entrariam os meses do inverno, no hemisfério norte de novo: nivoso, pluvioso e ventoso. Depois a primavera, germinal, floreal e prairial. E finalmente o verão, os meses de Messindor,
Thermidor e Frutidor. 12 meses de 30 dias, por óbvio, dariam 360 dias, ficariam faltando 5 ou 6 dias que eram considerados dias complementares, não estavam associados a nenhum mês. Eram o dia da virtude, o dia do engenho, o dia do trabalho, o dia da opinião, dia das recompensas e, se o ano fosse bissexto, o dia da revolução. Cada mês de 30 dias era dividido em 3 semanas de 10 dias, portanto, todas as semanas coincidiam exatamente com os meses. Os dias da semana eram também parecidos com o português. Prindi, duodi, tridi, quatridi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi e decadi. Lógico, a contagem dos anos passaria a ser a partir do ano da Revolução Francesa. Então é só fazer uma conta rápida para saber que hoje, o dia de 15 de junho de 2021, seria neste calendário o ano 229, porque fazem 229 anos da Revolução Francesa. Estamos no último mês da primavera, o prairial, já no final desse mês, no dia 28, que é uma octidi, que poderia ser traduzido como oitava-feira em português, nessa semana de 10 dias. Além disso, cada dia do ano tem um nome nesse calendário. Não dá para ler direito e eu não achei fonte melhor, mas acho que o nome do dia de hoje seria Thing. E aí, já sabe a data do seu nascimento no calendário revolucionário francês? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você calcular essa data. Só lembra que tem que colocar a data no formato americano, mês, dia, ano. Mas não param aí as reformas decimais. As horas do dia também seriam decimalizadas. Como assim? 24 horas de 60 minutos? Não, tá errado. O dia teria 10 horas, cada hora teria 100 minutos e cada minuto teria 100 segundos. Dessa forma, o segundo novo seria equivalente a 0,86 do segundo atual, bastante próximo inclusive. Principalmente isso tornaria muito fácil fazer conta com horas. Você marcou um dentista para as 8 horas e agora são 6 horas e 15 minutos e 24 segundos. Quanto tempo falta? 8.0000 menos 6.1524 é igual a 1.8476. Falta exatamente 1 hora, 84 minutos e 76 segundos. Subtração simples, certamente tão prático quanto usar o sistema métrico. É muito mais complicado fazer esse tipo de conta no nosso sistema atual. E lembra, isso chegou a ser usado por vários anos, até 1805. Em inúmeros países foram produzidos vários relógios com esse tipo de hora, muitos calendários no formato do calendário revolucionário francês. Da mesma forma que o metro e o grama foram impostos pelo uso da violência e coação estatal por Napoleão. Porque o metro e o grama pegaram, ganharam momento, passaram a ser usados no mundo todo, ao passo que as unidades de tempo, a hora decimal e o calendário revolucionário francês caíram no esquecimento. Na verdade, essa questão ajuda a entender também um outro ponto importante. Essa padronização foi imposta à força por um Estado totalitário. Muito se falava em padronizar medidas bem antes da Revolução Francesa, porém nada acontecia na prática. Sem a força militar de Napoleão, sem o cientificismo dos revolucionários franceses que impuseram à força tais medidas, talvez estivéssemos até hoje cada um usando uma unidade de medida diferente, com uma enorme ineficiência no comércio. Será mesmo? Isso mostra um ponto positivo do governo? Impor coisas à força pode ser positivo no longo prazo? Bem, não. No final das contas, a padronização é algo positivo sim, e por este motivo as pessoas adotam padrões sem necessidade de imposição de governos. A área de software é cheia de padrões decididos em fóruns livres, sem qualquer interferência de governos, sem ninguém obrigar ninguém a usar. As pessoas adotam naturalmente medidas padronizadas porque é interesse delas. De fato, o que levava na antiguidade a medidas diferentes para peso e distância era a dificuldade de propagação de informação. Surgiram múltiplos sistemas de peso e distância justamente porque não havia comunicação, não havia informação ampla na antiguidade. E a prova mais cabal disso é que, numa mesma região geográfica, onde as pessoas conversam entre si, normalmente existem sim padrões definidos dessas medidas. Ninguém precisa impor padrões. A mera comunicação entre as pessoas faz surgir padrões e esses serem adotados. De fato, a imposição pelo governo pode levar até o sentimento contrário. Por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos relutaram em usar o sistema decimal justamente porque era uma ideia de governos franceses impostas à força. As pessoas adotam naturalmente padronização porque isso é economicamente melhor para elas, não é preciso coação. E aqui entra a explicação do porquê que a hora decimal não vingou.
Toda padronização é um trade-off de custos e benefícios. Por um lado, adotar uma nova medida X no seu dia a dia vai ter um esforço para você aprender a usar aquela medida. Isso implica em um custo. Por outro lado, você terá um benefício de estar usando uma medida que é compatível com outras pessoas no mundo, e isso trará lucro e facilidade do comércio. E é aqui que está o ponto. Peso e distância afetam diretamente o comércio. O benefício é grande em se padronizar essas coisas. Como já dissemos, até nos Estados Unidos, no dia a dia ainda se usa unidades estranhas, mas na prática essas unidades já são definidas como múltiplos do sistema decimal. Já usam o sistema decimal no dia a dia no final das contas. E na indústria, na pesquisa, no comércio internacional, já usam diretamente o sistema decimal também, porque isso traz muitas vantagens econômicas. O tempo, por outro lado, não tem tanto impacto assim. Embora certamente você tenha alguma vantagem para calcular o tempo de chegada de um produto, prazo de entrega e coisa e tal, esse tipo de conta é muito menos significativo numa troca do que a quantidade e o tamanho das coisas, motivo pelo qual o metro e o grama foram adotados pelo mundo todo, mas a hora e o calendário decimal foram relegados a uma curiosidade justamente porque não trazem tanto benefício assim. Havia um enorme custo de se acostumar com novos nomes de meses, novos dias, novas semanas, mas esse custo também houve de se adaptar ao metro e ao grama. Porém, o metro e o grama traziam benefício. Adotar o novo calendário maluco revolucionário francês não trazia benefício nenhum. O que faz diferença na adoção de padrões, o que fez o sistema métrico ser adotado, não foi a coação estatal, foi o benefício econômico. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!